Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, Não, Talvez, emissão do dia 15 de novembro. Connosco estão a Patrícia Machado e o Francisco Brito. Hoje não podemos contar com o Luís Pardal, mas na próxima semana cá estará presente. Temos dois temas, como é habitual, para tratar e depois, no final, vamos a um Sim, Não, Talvez, opinião e avaliação dos nossos convidados, como é habitual, no programa. O PS e a CDU faltaram à Assembleia da CIMAC. Em causa está a decisão do PSD, que preside a Assembleia Intermunicipal, de realizar a reunião em Reguengos de Monsaraz. A CIMAC, até há bem pouco tempo, era apresentada como um exemplo de coordenação e de entendimento entre os partidos. Será que se descoordenou? Pergunto eu à Patrícia Machado. Boa tarde, bem-vinda, Patrícia. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, ao Luís Matias e, neste caso, ao Francisco Brito. Eu tenho ideia que a questão não é a descoordenação, e queria um primeiro sublinhado que penso que o problema não é a realização em Reguengos. Embora se procure fazer disso, se calhar, o problema. A questão que aqui está no princípio de respeito pelos órgãos, pelos membros dos órgãos e pelo funcionamento dos próprios órgãos. Ora, a Assembleia Intermunicipal, presidida por um membro do PSD, tem uma mesa, está a discutir alterações ao regimento e, ao arrepio quer da discussão e da troca de opiniões com os restantes membros da mesa e contra, digamos assim, aquilo que está no regimento, em que as reuniões da Assembleia Intermunicipal devem ser realizadas na sede da CIMAC, neste caso em Évora, portanto, a senhora Presidente da Assembleia decidiu unilateralmente convocá-la para Reguengos, sem troca de opiniões, porque isso a ser, digamos assim, consensualizado, que penso que não é aí que está o problema, teria que ser naturalmente visto com os restantes membros da mesa, e a alteração do regimento pressupõe, portanto, a votação também em Assembleia. Ora, ao arrepio disto tudo, convocou. Penso que ainda, a par da convocação, ainda tornaram público, portanto, um membro da Assembleia Intermunicipal da parte do PSD, e pensamos que é isto que não está correto, e, portanto, penso que da parte da CDU está toda a disponibilidade para essa coordenação, para a realização da mesma, que é necessária ser feita nesta altura, e cá aqui, digamos assim, eu não diria outra coisa, talvez ficava-me pela teimosia a insistir numa realização que não está na localização, está sim no método e no procedimento. O que é que achas que leva a uma decisão destas de marcar esta reunião? Reguengos de Monsaraz é um município presidido pelo PSD. Achas que o PSD queria tirar partido disso? Eu diria assim... Valorizar aquele território, digamos assim, porque a realização de uma... É sempre importante a realização de qualquer do que sei, organismo. Do que percebi, portanto, não há qualquer objeção, pelo menos da parte do PCP e da CDU, não há qualquer objeção em que se discuta reuniões descentralizadas da Assembleia Intermunicipal, da CIMAC, que neste momento, segundo o regimento, não é possível, mas que penso que há e que está em discussão com todos essa possibilidade. Portanto, sobre isso, não é o facto de ser em Reguengos, ou em Montemor, ou em Évora, ou em Mora ou em Arraiolos, que estará o problema de fundo. Ele não é permitido hoje, ainda para mais, ser convocado desta forma, sem troca de opiniões. Portanto, não se coloca o problema, não existe. Eu acho é que não se pode instrumentalizar, se é esse o objetivo. Obviamente que se repudia uma instrumentalização destes órgãos por outros fins políticos. E, portanto, se é assim, é condenável naturalmente e não deve ser feito assim. Portanto, deve haver respeito pelas instituições, pelos membros das instituições e cumprir aquilo que são os procedimentos e o funcionamento democrático dos mesmos. Francisco Brito, boa tarde, bem-vindo a este Sim, Não, Talvez. E no teu entendimento, o que é que aqui aconteceu para que o PSD decidisse tomar esta decisão de realizar a Assembleia Intermunicipal da CIMAC fora do local que está previsto no regimento? Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde à Patrícia, boa tarde Luís. O PSD, desde o início do mandato autárquico nos diferentes órgãos, tem sugerido que as reuniões ocorram descentralizadas para haver uma maior proximidade da população. Portanto, neste caso concreto, a CIMAC envolve os municípios do Alentejo Central, portanto faz todo o sentido que as reuniões possam ir a todos esses municípios e não fiquem cingidas à sua sede.
A verdade é que há um regimento, há também um grupo de trabalho para a revisão do regimento. Eu lembro que estamos sensivelmente também do mandato, portanto decorreram 2 anos do início do mandato autárquico, estamos a cerca de 2 anos do final, relativamente menos até de 2 anos do final, e a verdade é que esse grupo de trabalho não produziu qualquer tipo de efeitos para que a revisão do regimento atual da CIMAC tenha qualquer tipo de alteração. Portanto, neste momento está-se a empatar para que no fundo se perceba que PS e PCP não querem que sejam introduzidas alterações. Até porque não percebo bem qual é que é a questão destes partidos em concreto, do PS e do PCP, porque desde o início o PSD propôs que as reuniões fossem transmitidas online, houve oposição do PCP que elas fossem transmitidas online, portanto o PSD defende a transparência máxima do que se passa nos órgãos e que eles possam de facto chegar às pessoas, e esse é um caminho. O PCP opôs, mas a verdade é que houve esforços do PSD para que isto acontecesse. E agora tem a ver com as reuniões descentralizadas. Portanto, não faz sentido, como princípio, que as reuniões decorram apenas em Évora quando estamos a falar de todo um distrito. A verdade é que o regimento atual, que está em vigor, independentemente do facto do grupo de trabalho não estar a produzir efeitos, o regimento atual permite que a mesa convoque a reunião para onde entender. Portanto, a mesa convoca uma reunião, a reunião decorre, seja no edifício da CIMAC, seja noutro sítio. Quer dizer, aqui o importante é que a reunião decorra e que todos os membros tenham condições para que possam exercer a sua função para a qual estão eleitos. Portanto, eu creio que isso é que é o foco. Agora, a verdade é que, inexplicavelmente, o PS e o PCP se opõem, quer dizer, neste caso o PCP opôs-se à transmissão, na questão da descentralização, o PS e o PCP opõem-se à descentralização, portanto não querendo que a reunião decorra levando o assunto para o regimento, quer dizer, como se realmente fosse um problema de regimento e como se a mesa não pudesse convocar a reunião. Portanto, de facto, não percebemos muito bem porque é que é este distanciamento, ainda por cima quando nós vemos noutros setores da nossa política, principalmente no nacional, esta descentralização e até a regionalização a surgirem muitas vezes por estes mesmos partidos, e depois na objetividade dos dias, quando nós realmente queremos seguir para a frente e fazer trabalho, vemos que depois há estas oposições e estes embargos inexplicáveis. Quer dizer, qual é o problema da reunião da CIMAC ser em Reguengos, ou ser em Raiolos, ou ser em Vendas Novas? Desde que exista uma Câmara Municipal com capacidade para acolher essa reunião, nem sequer estamos a falar de custos extra para a CIMAC, para além daquilo que é normal a CIMAC ter. Portanto, no fundo, é uma proximidade que os municípios deveriam desejar. Portanto, os municípios do PSD sei que desejam, os municípios do PS e do PCP eu pensaria que desejavam, percebi agora que talvez não seja assim. Mas, acima de tudo, as populações merecem. Portanto, se nós queremos efetivamente que as pessoas se interessem pela política, se interessem pelas decisões, nós temos que fazer com que a política, as decisões, os órgãos, sejam mais transparentes e sejam mais próximos das pessoas. Seja pela descentralização, seja pela transmissão nos meios que as pessoas mais usam hoje em dia. E eu acho que, acima de tudo, a política tem que ter esta capacidade de se adaptar. E quando eu digo que a política tem que ter esta capacidade de se adaptar, acima de tudo, de nós percebermos como é que a política atua no território e nas pessoas. E é através destes órgãos, portanto, é através destes órgãos que tem que haver estas adaptações. Patrícia, existe receio de criar essa proximidade? Como é que vês esta crítica do Francisco, que acha que os partidos que se opõem a esta descentralização para não criar essa proximidade com os vários locais? Claro que não, claro que não. Aliás, o Francisco pode aqui tentar dourar a pílula, mas o que é facto é que, aliás, tudo o que o Francisco aqui coloca, podemos descascar cada um desses elementos. Vamos lá ver. Eu acho que aquilo que melhor aproxima as pessoas da política é o respeito pelas instituições
e de aqueles que estão nas instituições respeitarem o seu funcionamento e procurarem dar respostas naturalmente aos problemas das pessoas. É isso que aproxima, é essa proximidade de ligação ao concreto e à vida das pessoas e de lhe encontrar dentro naturalmente das competências, aos municípios o que é dos municípios, ao governo o que é do governo, às assembleias o que são das assembleias. Portanto, sobre isso não há dúvida nenhuma. E continua-se a pôr aqui o foco no local onde é feita a reunião, e já direi alguma coisa sobre isso, e não naquilo que está na origem desta, pelo menos falo pelo PCP, não é? Sobre o PS, falo ao PS. Porque diz aqui que a mesa da Assembleia Intermunicipal tem essa competência independentemente do trabalho que o tal grupo de trabalho está a desenvolver de revisão do regimento ou de alterações ao regimento. Portanto, aqui a questão, embora pense que não haja consenso, mas eu penso que a questão não está no facto da reunião ser feita noutro conselho a não ser na sede da CIMAC. O problema que aqui está é que não foi a mesa a convocar para Reguengos, foi a presidente da mesa. Os outros membros da mesa não sabiam nada. É anunciado publicamente, portanto, por via de órgãos de comunicação social, da convocação sem o resto dos membros da mesa, que têm os mesmos poderes e que é a mesa que pode convocar. Naturalmente, se há uma alteração, uma intenção de alteração do local, que vai ao arrepio até do próprio regimento, acho que é de bom senso e minimamente exigido que a presidente da mesa, que tem funções próprias naturalmente, troca opiniões com o resto dos membros da mesa, vê se há acordo e em que se convoque naqueles termos. E isso não foi feito. Portanto, os membros da mesa não conheciam. Então foi uma decisão pessoal? Foi uma decisão, portanto, inexplicadamente, aqui uso também esta expressão que o Francisco usou, inexplicadamente ocorreu isto. E perante este acontecimento foi colocada à senhora Presidente, sem ser por via pública, portanto, essa chamada de atenção para se reavaliar que que se fizesse nos termos, porque ela precisa de ser feita. É porque é bom que as forças políticas ali representadas percebam o que significa não fazer a reunião. E se vamos insistir numa questão de teimosia em que ou é como eu quero ou então não se faz, portanto, e vamos aqui andar nisto, ou de facto se encontra uma forma que cumpra aquilo que são os procedimentos, porque já relativamente à divulgação e à transmissão online também há limitações legais. Há limitações legais que têm que ser tratadas antes delas começarem a ser transmitidas, como o Francisco também sabe. E, portanto, a questão da oposição não é opor-nos por opor-nos e depois fazer disso uma bandeira política. É a partir daquilo que são os instrumentos legais, do funcionamento e do respeito pelo funcionamento e por aquilo que um regimento vale, por aquilo que é. Não é por acaso que há regimentos, que há regras de funcionamento. E, portanto, eu tenho a ideia que não se procura agora colocar aqui que o problema digamos assim, destes alertas pelo respeito e funcionamento dos órgãos, alguma coisa tem a ver com estar contra ou a favor da proximidade com as populações. Portanto, que se houver esse respeito pelas instituições também é uma forma de aproximar as pessoas da política e daquilo que a política deve servir. Portanto, eu tenho a ideia é que se tem que naturalmente encontrar aqui os consensos com o respeito pelos vários membros da mesa, naturalmente respeitando as funções que cada um deles tem e encontrar aqui uma forma que, acima de tudo, se concretiza esta reunião, que é muito necessária no tempo em que ela é, por aquilo que precisa decidir naturalmente, e portanto estamos em crer e esperamos que o PSD não continue aqui a fazer portanto um fincapé de uma questão que não é a questão de fundo e que pense naquilo que são os interesses sim das populações, sejam elas de Reguengos, sejam elas de Mora ou de Arraiolos, que têm a ver com as respostas que são necessárias nesta altura do ano e que a reunião se realize sem mais sobressaltos. Francisco, isto é um órgão colegial. A Patrícia diz aqui que a decisão foi pessoal da Presidente. Não é de estranhar que seja uma decisão assim num órgão colegial que tem, ainda por cima, no caso do Distrito de Évora, do Alentejo Central, desta CIM, ainda por cima até tem uma presidência tripartida e tudo, portanto houve um entendimento até de uma forma mais colegial de gerir esta CIM. Não é estranho que seja uma decisão pessoal? O que é que entendes?
A decisão não é pessoal nestas questões, quer dizer, a pessoa não decide por si, obviamente que decide pelo todo e com a responsabilidade que tem. Sim, mas a Patrícia diz que não ouviu os pares da mesa, numa situação que até assim, não faz parte do regimento. Não é? Os próprios o dizem. Mas aquilo que sei é que a questão não foi bem assim, até porque este tema está a ser precisamente debatido há muito tempo no grupo de trabalho, que cá não está a produzir efeitos, ou seja, esta então, questão deste embargo... isto foi para forçar que se tratasse do assunto? Eu não acredito que seja uma questão de forçar, eu acredito que seja uma questão de avançar e de realmente levar, aliás, se as pessoas que estão neste órgão têm a mesma posição que a Patrícia também tem e que nos está a demonstrar aqui, eu acho que esta convocatória faz todo o sentido. Portanto, o grupo de trabalhos não anda nem desanda, desculpem a expressão. E então o Presidente força. Não é uma questão de forçar, é se os membros mostraram a disponibilidade para reunir noutros sítios e que isso não era um problema, era uma questão do regimento e afinal depois verifica-se que o regimento não impede isso, então eu acredito que tenha havido a convocatória sem nenhuma má intenção dessa parte. Agora, a questão é estranho, é depois, havendo essa convocatória, havendo esta necessidade que até a Patrícia aqui falou de fazer a reunião, que é objetiva, estamos a chegar ao final do ano, todos os órgãos políticos têm que reunir por obrigatoriedade legal, não só pela importância que têm os documentos que têm que ser aprovados. Mas a verdade é que se existe esta consciência e se existe esta percepção, por exemplo, do PCP, e acredito que o PS, pelo comunicado que lançou na comunicação social, também a preocupação seja semelhante, não se percebe depois este posicionamento de considerar isto um fim-capé do PSD, porque não o é. Quer dizer, o PSD quer reunir, convoca uma reunião para algo que supostamente seria consensual, que é importante a CIMAC chegar a todos os conselhos. E, de repente, temos dois partidos a fazer fim-capé para que isto não se faça assim, porque afinal a convocatória não pode ser dessa forma, tem que se consultar a mesa. Depois, entretanto, isto muito bem, se consideram isto, então vamos fazer uma reunião. Convoca-se uma reunião para precisamente desbloquear esta situação e o PS e o PCP não respondem. Portanto, parece que a questão aqui não está na forma como é feito, é mesmo arranjar, e eu acredito que isso até tem a ver com a revisão do regimento, arranjar a forma de que isto nunca se faça, a não ser que depois exista ali uma espécie de geringonça entre o PS e o PCP, quando lhes apetecer, para que realmente a CIMAC saia de portas. Eu não percebo, sinceramente, não percebo isto. Eu não percebo qual é que é a vantagem em fazer isto. Eu acho que era uma grande vantagem a CIMAC, aliás, eu acho que nos princípios da CIMAC, no primeiro regimento, eu acho que até é escandaloso estar esta questão, não sei quem é que o inscreveu, não sei se foi uma questão partidária ou pessoal, não faço ideia, mas acho que é escandaloso haver uma obrigatoriedade de reuniões na CIMAC, quer dizer, porque depois o próprio regimento não é coerente, porque o próprio regimento tem essa imposição, mas ao mesmo tempo desmonta essa imposição porque a mesa pode convocar onde quiser. Portanto, aquilo nem sequer faz sentido do ponto de vista formal. E eu, sinceramente, acho que neste princípio, nem sei como é que os outros municípios aceitaram isto. Quer dizer, e nós somos de Évora, eu sou de Évora, tenho a sorte de que quando existe este tipo de reuniões, se quiser comparecer, neste caso eu não sou eleito na CIMAC, mas se quiser comparecer esta ou outros órgãos, tem sempre esta vantagem de estar no sítio. Até num outro órgão, na Assembleia Municipal, tenho sempre a sorte que a Assembleia Municipal reúne a maior parte das vezes na minha freguesia, mas a verdade é que defendo que deve haver descentralização. Portanto, acho que não devemos ir por este comodismo, acho que devemos estar de facto o mais próximo possível das pessoas, e vou dar um exemplo concreto, que é uma coisa que não tornei pública, porque acho que, enfim, quer dizer, tornou-se pública como se tinha que tornar, não houve notícia disto, nem nada disso. A Junta de Freguesia do Centro Histórico propôs à Assembleia de Freguesia, que é presidida pela CDU, propusemos que as reuniões fossem descentralizadas dentro da freguesia. Portanto, estamos a falar de um território muito pequeno, mas que propusemos que fossem descentralizadas. Não é uma questão de proximidade propriamente dita do local, apesar de eu achar que isso pode ter ali alguma influência em algumas pessoas, mas a verdade é que entendemos que isso seria uma vantagem por todos os meios, e decidimos propor que as reuniões fossem primeiramente em associações, até para que os eleitos conhecessem as associações e também para conseguirmos, através de uma reunião pública, dar mais visibilidade ao trabalho das associações. Já fizemos uma, aliás, isso foi aceito pela Assembleia, eu acho que bem, porque sim, e neste devemos caso, ter este trabalho conjunto. dás como exemplo que seja... Quer dizer, resultou, não houve problemas nenhuns, quer dizer, nem sequer houve outras preocupações, porque, quer dizer, fez porque é importante fazer, e acho que toda a gente ficou contente com isso. Patrícia Machado, e agora como é que fica a relação entre os partidos? É que com esta situação parece que a crítica recente de Ceia da Silva
de que a CIMAC, dirigida por 3 partidos, pode ter desorientação estratégica e outra. E o certo é que, para a marcação de uma reunião, os partidos não se entenderam. No que é que isto fica? Como é que fica esta relação? Eu insisto nesta ideia e percebo que o Francisco tente sacudir insistindo noutra. Porque eu insisto nesta ideia, porque o Francisco coloca aqui, e eu quero esclarecer isto, porque das minhas palavras não se pode deduzir que houve qualquer consenso na mesa relativamente à convocatória para Reguengos. Porque não houve. O Francisco, certamente, este exemplo que deu aqui da União de Freguesias, foi discutido e foi trocado opiniões. Sim. E aqui é que está o problema. É porque, independentemente e sem prejuízo daquilo que o grupo de trabalho ao grupo de trabalho compete, de discussão, e vamos ver o que é que dali resulta, naturalmente, compete ao grupo de trabalho respeito pelas opiniões e pelas decisões que dali saírem. Portanto, não é porque as nossas não vingam que depois desrespeitamos as decisões, é assim em democracia e defendo que assim seja. O problema é que, sem trocar opiniões, e até é alicerçado nesta ideia que aqui está, até não houve abertura e então toma-se esta decisão unilateralmente. Portanto, houve um partido que, sem trocar opiniões, decidiu convocar ao arrepio daquilo que hoje é o regimento. Se tivesse trocado opiniões, se a mesa tivesse consensualizado, se tivesse estado de acordo, é uma coisa. Agora, a senhora Presidente decidir sem trocar opiniões e achar que tem legitimidade para o fazer, é claro que os nossos ouvintes podem dizer, mas é aí que está o problema. Eu acho que, independentemente de que para as pessoas há problemas muito maiores por resolver, eu também acho que há, naturalmente. Sim, há problemas muito sérios. Há um problema importante, mas que é este entendimento entre partidos. Há um problema sério que é o respeito pelo funcionamento das instituições. Sendo elas, funcionando elas, como funcionam. Há vários partidos ali e tem que se respeitar as opiniões de cada um. Portanto, isto não é o quero, posso e mando então, em função há do... opiniões Portanto, distintas. Não, estou a dizer, não há... vamos lá ver. Então, se todos concordam, no fundo estamos a parar só Francisco, para sermos burocratas. Francisco, o que tu estás a dizer na prática é, como há um grupo de trabalho, como em determinados momentos até não houve desacordo, até eu tomo uma decisão e convoco como eu quero e para onde eu quero. Se há um grupo de trabalho que concorda com isso... A questão que aqui está eu não conheço a opinião de fundo do grupo de trabalho. O que eu sei é que a senhora Presidente da Assembleia Intermunicipal convocou, sem trocar opiniões com os restantes membros, uma convocatória que vai ao arrepio daquilo que é o normal funcionamento da instituição, do organismo. E, portanto, aí é que está o problema. Porque se ela fosse convocada para onde ela deve ser convocada, não haveria problema nenhum. Naturalmente faz parte das funções da Presidente. O que é facto é que houve uma alteração daquilo que deve ser. E portanto, como é que fica havendo uma relação proposta diferente, tem que trocar opiniões. E como é que fica a relação outros. dos partidos a partir de agora? Achas que se quebra alguma confiança naquilo que até agora esteve na base de entendimento entre os partidos? Só posso falar pela parte do PCP. Da parte do PCP, sempre tivemos comprometidos de forma séria e honesta naquilo que melhor serve às populações. E, portanto, contem connosco para esse cumprimento. Para instrumentalização dos órgãos com outros fins políticos, não contem connosco. Mas ficas com esse receio que isso possa acontecer? Estamos a 2 anos de eleições. Depende do comportamento de cada força política, mas eu penso que, sendo tudo, digamos assim, gente com muita experiência, ou que a devia ter naquilo qual é o bem maior que se deve aqui impor, e, portanto, eu acho, do que percebi, já há uma nova tentativa de convocação novamente para Reguengos, novamente sem trocar opiniões com o resto dos membros da mesa. Portanto, se isto não é fim-capé, não é teimosia, para não havendo o grupo de trabalho, ou seja, até é um desrespeito pelo grupo de trabalho, porque o Francisco disse-o aqui, como o grupo de trabalho não anda nem desanda, então vamos andar para a frente de nós. Isto não pode funcionar. Não disse isso assim. Não, o que disseste é, isto nunca mais anda. Não, o grupo de trabalho mostra uma intenção, portanto, não havendo, e que supostamente é para tornar a coisa legal, não havendo essa necessidade... Vou eu andar com isto para a frente. E, então, portanto, mas todos têm essa intenção... Mas, Francisco, não é assim que funcionam as coisas. Não é assim que funciona a democracia. Não, portanto, eu acho que vocês estão a ser... Acho que o que nós temos que respeitar é a avançar. composição dos órgãos. E a composição dos órgãos determina a composição da mesa de determinada forma. E seja ele quem for, de que partido for, não pode tomar uma decisão
que neste momento não está, digamos assim, instruída no plano e nem coberta pelo regimento, sem trocar opiniões, no mínimo é isso que se exige numa democracia. E como é que fica a relação dos partidos? Achas que se quebrou a confiança, o elo de confiança que existia nesta relação entre os eleitos que estão presentes na CIMAC e que até acordar uma presidência tripartida pode haver entendimentos, realmente pode-se confiar que existe uma visão estratégica também que a CIMAC impõe na política? Como é que fica esta relação? Eu acredito que ninguém consegue responder a essa questão pelo todo, não é? Portanto, eu, pelo aquilo que conheço dos eleitos do PSD, sei que há uma disponibilidade para continuar a trabalhar em conjunto. Agora, também eu acho que há uma necessidade de não se burocratizar aquilo que deve ser efetivamente mas aqui neste caso, simples. se as outras forças políticas disseram que não estavam disponíveis, volta a insistir-se na mesma tecla, isso está a acontecer? Vai ser feita uma nova convocatória para outra vez, da mesma forma? Aquilo que aconteceu foi um convite para uma reunião entre as forças políticas. Sim, mas não estás a falar no passado e agora não, já estou esse a falar convite? que a reunião era para hoje, portanto Sim. É mais do que presente, não houve resposta dos partidos. Pelo menos ontem não tinha havido resposta dos partidos. E isso aí prova que realmente Portanto, há a esse segunda interesse. reunião seria hoje à tarde? Não é a segunda reunião da CIMAC, é uma reunião para resolver esta situação, para se perceber se convoca fora ou se convoca na sede da CIMAC. Portanto, era para resolver este embargo que aconteceu da parte do PS e do PCP. A verdade é que o PCP e o PS não responderam a esse pedido. Portanto, não faz sentido dizerem que a queixarem-se da situação não ser consensualizada. Portanto, mas há resposta. Se não querem, mas há resposta quando? Só se foi hoje já, quer dizer... Há resposta, não tenhas problemas que há resposta. Da nossa parte, é toda a intenção de encontrar aqui a melhor forma de resolver isto. Pronto, então é preciso comparecer na reunião para realmente se desbloquear, porque não faz sentido que isto seja um problema. É preciso entenderem-se os três. As populações querem é que o país avance, querem é que a nossa região avance. Portanto, se existe uma medida quer dizer, é uma coisa lógica, quer dizer, isto é, e a Patrícia aqui o disse, acredito que o PS também pensa da mesma forma, até pelo comunicado que emitiu, quer dizer, é algo que ninguém se opõe, que sejam descentralizadas. Se aqui está um problema quase de capelinhas, não é, ou de quintais, resolve-se, pronto, quer dizer, eu acho que é ridículo, porque isso é a minha visão pessoal, não estou aqui a dizer qual é que é a visão do PSD, estou a dizer a minha visão pessoal. Acho que é ridículo este tipo de situações. Aqui só podes dar a tua opinião pessoal. Claro, exatamente. Não estás aqui em nome de mais ninguém. Agora, a questão é, eu acho que isto é passar por cima da questão, quer dizer, isto para a população é completamente irrelevante. Se calhar a população de Reguengos até tinha interesse em ir à reunião. Mas a verdade é que, se estamos constantemente com esta questão do regimento, chegamos ao fim do mandato, não há qualquer tipo de alteração e as populações continuam sem saber o que é a CIMAC. A maior parte da nossa população não faz a mínima ideia do que é a CIMAC, nem quais são as responsabilidades da CIMAC. Não faz ideia disso. Eu acho que nós temos que combater isto. Portanto, eu acho que continuarão a haver consensos. O PSD está disponível para isso. A Patrícia já aqui disse que o PCP também. Acredito que o PS também considerará que é fundamental que existam os consensos. E acho que isto é uma situação que, sinceramente, se resolve com facilidade. Partimos para outro tema, neste Sim ou Talvez, o tema que nos traz a Patrícia Machado e que está relacionado com a saúde e com os problemas que se têm verificado no Serviço Nacional de Saúde, os anúncios de encerramentos, limitações de urgências, tanto a geral como pediátrica, em diversos horários, aqui no Hospital do Espírito Santo de Évora. Perguntar à Patrícia, porque teima o Governo em não dar resposta aos problemas do SNS? Patrícia, que avaliação fazes tu da situação atual que agora se vive e que esta semana tem vários anúncios de constrangimentos e também teve ontem uma greve de médicos? Sim, naturalmente não é a primeira vez que nós debatemos isto. Infelizmente senti-me tentada, sendo eu a propor o tema, em de facto voltar a colocar esta questão, porque um primeiro aspecto é que a situação que nós hoje vivemos, é importante ter esta percepção de que não aconteceu por obra e graça de alguma catástrofe que nos aconteceu nos últimos tempos, mas sim na decorrência de muitos anos
em que se procura tanto degradar, fragilizar com o subfinanciamento crónico o Serviço Nacional de Saúde. Não é uma questão de 2 ou 3 anos, não é apenas da responsabilidade deste governo, que a tem e muita, diria assim, é da política de direito ao longo de muitos anos de sucessivos governos que naturalmente têm um objetivo, que é destruir o Serviço Nacional de Saúde e criar o Sistema Nacional de Saúde, naturalmente com um peso aqui dos privados. É bom lembrar que este orçamento que o Sr. Presidente da República decidiu continuar a vê-lo discutido, este orçamento proposto pelo Partido Socialista tem mais de 50% do orçamento para a saúde, 8 mil milhões, direitinhos para os privados. Portanto, é disto que estamos a falar, com carências, diria quase crónicas, de subfinanciamento do SNS, com problemas que estamos a assistir até a partir destas lutas e destas reivindicações de vários profissionais, enfermeiros, assistentes técnicos, operacionais, outros técnicos de diagnóstico, mas particularmente deixa-me destacar aqui também a luta dos médicos, que tem sido muito grande, e que tem a ver, de facto, com esta não valorização e reconhecimento das carreiras, dos salários, das suas condições de trabalho, que são eles, e todos esses profissionais, não só os médicos, que têm garantido, e viu-se o exemplo da Covid, que têm garantido a melhor resposta, porque sem eles então é que isto estava bonito. E o que temos assistido, infelizmente, apesar desse grande esforço por parte dos profissionais, e não deixando também, naturalmente, aqui o papel da administração do próprio hospital, o que temos assistido é este mês, aliás, isso já se previa, com este braço de ferro do Ministro da Saúde, do Governo, em não dar resposta a estas reivindicações, portanto, a problemas nas urgências também aqui no nosso distrito. Não só as pediátricas, que têm estado encerradas em alguns períodos, mas também da urgência geral e de outras respostas, tendo em conta esta questão das horas extraordinárias dos médicos e daquilo que já sabemos que é falta de recursos também no distrito, ao que se associa aos problemas dos cuidados de saúde primário. Nós continuamos a ter mais de 25 mil utentes no distrito sem médico de família. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Mourão, que não há médicos de família. Portanto, há depois médicos contratados, alguns às vezes vêm de Espanha, portanto, para dar resposta àquela população. Mas temos o problema de demora, temos problemas ainda de falta de médicos em Vendas Novas, em Montemor. Diria que não deve de haver conselho neste distrito, e se há, é um ou dois, em que não haja este problema. E, portanto, são precisas ser dadas respostas, e elas existem. A proposta, e a gente não pode continuar a ver drenado para o negócio da doença, que é um grande negócio, naturalmente, a par de outros, muito apetecível, não é por acaso que os Melos e outros, portanto, deixaram outro tipo de negócios, de produção, para se dedicar à saúde, não é por acaso, não é? Portanto, à saúde, há parte que dá lucro, naturalmente, porque depois a parte do tratamento, veja-se a situação oncológica, em que aquilo que são rastreios e primeiros tratamentos de primeira fase, tudo para o Champalimau, mas depois quando se trata de dar os cuidados paliativos, aquilo que depois encarece naturalmente, eles sacodem para o público. Portanto, nós precisamos defender muito o Serviço Nacional de Saúde e isto tem a ver com opções políticas e, portanto, era um primeiro apontamento, de facto, de que isto não começou agora, mas que é possível ainda inverter este caminho. Tem a ver, naturalmente, com o que é que cada um defende e aquilo que é a força que também se dá para aquilo que cada um defende. Francisco Brito, achas que há aqui uma teimosia em dar resposta aos problemas do SNS? Uma das questões que a Patrícia aqui levantou é a falta de médicos em determinados serviços. No entanto, Portugal é o terceiro país da União Europeia com o maior número de médicos por 100 mil habitantes. A própria Ordem dos Médicos refere o aumento nos últimos 20 anos do número de médicos. O que é que se passa? Eu creio que é uma questão estratégica, ou neste caso concreto, de falta de estratégia e falta de organização. Portanto, o SNS há muito tempo que merecia uma reforma, há muito tempo que precisa de ser reorganizado e a verdade é que nós temos assistido nos últimos 8 anos a algumas tentativas quase de agitar os dados do Partido Socialista em vez de olhar concretamente para o problema e de perceber onde é que ele pode ser resolvido e por onde é que deve efetivamente começar. Portanto, tem sido uma política reativa, não uma política assente precisamente neste pensamento estratégico, o que naturalmente a médio prazo começa a ter problemas. E a verdade é que eu acho que há aqui uma questão de fundo e a Patrícia toca aqui numa questão muito ideológica que tem a ver com esta questão de
do combate ao privado, eu acho que, acima de tudo, o SNS tem que ser funcional e tem que servir as pessoas. Portanto, aquilo que nós temos inscrito na Constituição da República Portuguesa é que é o acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Não é se o Serviço Nacional de Saúde é fornecido pelo Estado ou se é fornecido por privados e que recebem pagamento do Estado. Portanto, aqui acredito que o importante é que a pessoa que necessita de cuidados de saúde tenha acesso a eles, consoante os seus rendimentos, que é aquilo que acontece no SNS. Portanto, há pessoas que têm acesso totalmente gratuito e há outras pessoas que têm que pagar taxas moderadoras, mas a verdade é que a pessoa, quando recebe esses cuidados de saúde, acima de tudo tem que os receber com qualidade. Portanto, se esses serviços são prestados diretamente por um hospital público que tem lá médicos que são funcionários públicos, enfermeiros, todos os profissionais de saúde são funcionários públicos, ou se a pessoa recebe esses cuidados numa clínica privada, eu penso que aqui o importante é de facto que a pessoa tenha essa qualidade de serviço e, acima de tudo, que o Estado poupe dinheiro. Portanto, se o Estado contratar um privado e isso ficar mais barato e a pessoa ficar melhor servida, isso é positivo. Portanto, eu acho que é quase criminoso haver uma barreira ideológica nesta questão, porque a questão aqui parece que o problema do PCP não é realmente se as pessoas são bem servidas ou não. O problema do PCP é que alguém pode ter lucro e que não são eles, não é? E isto parece-me estranho, não é? Como é que se consegue dizer que a preocupação está em servir as pessoas, quando na realidade parece que é quase uma inveja daqueles que conseguem trabalhar e ter lucro? Porque a questão, por exemplo, se nós olharmos para o Hospital de Évora, o Hospital de Évora é público, mas lá dentro há empresas privadas também a trabalhar. E percebeu-se ao longo dos anos que isso era vantajoso, era mais vantajoso do que ser o Estado a administrar diretamente e a gerir diretamente a questão. Por exemplo, se nós formos ver alguns tratamentos, por exemplo, de radioterapia, é feito por um laboratório privado que está instalado dentro do hospital. A pessoa entra na porta do hospital público, é tratada, não sabe se está a ser tratada por um privado ou por um público, mas a verdade é que aquilo funciona. E foi a forma que se encontrou, ao longo de praticamente 50 anos de democracia, de que as coisas funcionassem e que fossem mais rentáveis para o Estado. E rentáveis não é no sentido do Estado receber dinheiro por elas. É que o Estado não gaste o absurdo que gasta e consiga optimizar os recursos. Portanto, se o Estado gasta 13 mil milhões por ano com o SNS, que esses 13 mil milhões sirvam às pessoas, não é? Gastar 13 mil milhões com o SNS e depois temos praticamente 15% da nossa população, em termos nacionais, sem médico de família, em que registámos em 2022 uma diminuição de 1,5 milhões de consultas em relação a 2021, mas que temos um aumento de 19% de pessoas em lista de espera. Portanto, aqui o que interessa é, de facto, optimizar os recursos. E eu acho que há aqui esta questão, e eu acho que o PCP devia, concretamente, fazer uma reflexão profunda, e eu acho que até, de certa forma, reformar-se internamente. Não digo reformar-se, que se deviam ir embora, não vejo as coisas desse ponto de vista, mas digo reformar-se no sentido de deviam realmente pensar as linhas estratégicas, porque aquilo que desenharam há 100 anos atrás, hoje em dia, se calhar, já não faz sentido. Aquilo que construíram, essencialmente na base de uma política de ditadura e de uma política de oposição e de serem um partido de protesto, hoje em dia se calhar não faz sentido, até porque depois quando vemos o concreto, quando apoiaram e viabilizaram o governo do PS e introduziram as vossas medidas, conseguimos ver que essas medidas depois foram lesivas para as pessoas, não só para os profissionais de saúde, mas também para os utentes. Vejamos o caso do Hospital de Cascais, vejamos o caso do Hospital de Braga. Eram PPPs, funcionavam bem, o Estado estava a poupar dinheiro. O que é que aconteceu? O Bloco de Esquerda e o PCP introduziram, para viabilizarem o governo, introduziram a obrigatoriedade de acabar com essas PPPs. O PS acabou com os PPPs para conseguir manter-se no poder e conseguir ter governo. E aquilo que aconteceu passado pouco tempo é que começaram as greves, o Estado começou a gastar mais dinheiro nesse hospital e as pessoas começaram a ter menos consultas e menos exames. Portanto, isto não é servir o país. Eu acho que, sinceramente, deviam fazer uma reflexão profunda sobre esta questão mais ideológica que têm defendido. Patrícia, o caminho pode passar por um modelo de financiamento semelhante ao que é feito, por exemplo, com a ADSE, portanto, um modelo misto, em que haja aqui um financiamento também de serviços privados que são prestados. Porque se o número de médicos é o que é, há uma outra questão que se põe, que é onde é que eles estão? Isso do número de médicos também tem que se lhe diga, porque a Ordem tem sido dos principais, digamos assim, responsáveis
por exemplo, para não poder alargar a questão das especialidades e digamos assim, dos que acabam o curso de medicina poderem ter os internatos necessários para poderem exercer também, portanto, o número de vagas que eles disponibilizam muitas vezes cria constrangimentos naquilo que são depois as necessidades das várias especialidades. Pronto. O que é facto e o que é realidade é que nós temos falta de médicos por todo o país e é preciso tratar também da questão da fixação dos médicos, seja em territórios como no litoral, com mais densidade populacional, que a gente vê as filas de espera, às vezes há pessoas que vão à meia-noite para as filas do centro de saúde para poderem ter direito a uma consulta no centro de saúde. Portanto, isto é completamente subhumano. Mas vemos também no interior, portanto, a carência por outras vias. Mas não vemos pessoas a fazer filas no privado. E, portanto, a questão que aqui está, eu já digo alguma coisa sobre isso, a questão que aqui está é também apostar na defesa real do Serviço Nacional de Saúde. Porque, por exemplo, esta proposta que o PCP tem, ainda agora apresentou para este orçamento e para ser discutida no Orçamento de Estado, da fixação de médicos, ter em conta regiões e especialidades também carenciadas, adaptando a isso, nomeadamente com a dedicação exclusiva, claro, de caráter opcional, mas que tenha tradução, por exemplo, na majoração em 50% da base remuneratória mensal, deste caso dos médicos, para além da valorização das carreiras dos outros profissionais, é uma medida concreta. É uma medida que tem, obviamente, um financiamento próprio, mas para dar resposta a partir do Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que o Francisco deu aqui, mais claro não podia ser, e eu acho que os nossos ouvintes ficam bem esclarecidos daquilo que são as opções, sim, ideológicas de cada um. O PSD é claro. Portanto, o PSD defende a entrega daquilo que é um direito e não é um negócio, que é o que está inscrito na nossa Constituição, e que se fosse cumprido, isto não se estava a passar. Portanto, para garantir o direito, ele só pode ser público. E isso não há dúvida nenhuma. E vê-se o exemplo, porque isto é fácil, trilhar um caminho que desvaloriza, carencia, cria dificuldades de resposta no serviço público para justificar o público não dá resposta, então que se dê aos privados. Vê-se o exemplo da Covid. Quando as pessoas precisavam, portanto, o privado fechou a porta. Ainda não há muito tempo, portanto, no hospital nos diziam, portanto, custa menos dinheiro. Aquilo que é o pagamento ao privado, por exemplo, de uma cama Covid, são 4 ou 5 vezes mais daquilo que o hospital recebe para dar resposta a uma cama Covid por via do público. É isto que gasta menos dinheiro. Mas alguém acredita que nos está a ouvir que uma empresa do negócio da doença não quer ter lucro? Portanto, quer receber menos do que aquilo que o Estado paga nos seus próprios meios. Portanto, eu acho que isto tem barros tem pés de barro. Qual é o portanto, problema do lucro se o portanto, Estado pagar aqui menos no final? a questão que está é que nós pagamos os nossos impostos para ter respostas públicas em várias áreas. E o PSD, que fala tanto em impostos, né, lá está, aqui também descancara. Portanto, o problema não é os impostos sobre quem trabalha para o PSD. O problema é a redução dos impostos para quem tem, e não estou a falar dos pequenos, estou a falar dos grandes, não estou a falar dos pequenos laboratórios de análises, não estamos a falar dos pequenos consultórios, estamos a falar desses negócios de milhares de milhões que Melos e outras companhias têm com o negócio da doença. É disto que estamos a falar, é fazer da doença um negócio, porque as pessoas podem se libertar de tudo. As questões da habitação e as questões da saúde são questões que as pessoas vão até às últimas consequências, naturalmente do ponto de vista financeiro, para lhes dar resposta. E, portanto, há soluções que garantam, mas eu estava a falar da Covid, em que os privados fecharam a porta. Os privados, que tinham a tal capacidade de responder tão bem e não ter filas, fecharam pura e simplesmente a porta. Aqui não tratamos disso. Aqui não tratamos disso, portanto respondam lá a isso no quadro público. E se não houvesse o Serviço Nacional de Saúde, a dedicação extraordinária dos vários profissionais aos vários níveis, da senhora da limpeza ao médico especialista. Portanto, estamos a falar, se não fosse essa dedicação, como é que o nosso país, que foi daqueles que até deu uma resposta, quer do ponto de vista de resposta de saúde, porque tem, e veja-se outros exemplos no mundo, onde há os tais sistemas privados, onde se param operações
o caso dos Estados Unidos, param-se operações a meio, porque o doente, ou seja, o cliente, esgotou o plafond do seguro e, portanto, enquanto não puser lá mais, não continua o tratamento, é disso que estamos a falar. E o que as pessoas precisam, de facto, pensar é o que é que dá a melhor resposta. Porque é que não se compra uma máquina de TAC que custa X milhares de euros e se gasta o triplo ou 10 vezes mais a mandar todos os exames de TAC para o privado, naturalmente, ao longo desse ano. Francisco, tu entendes que a solução ou o caminho, como que soluções e caminhos, é a pergunta da Patrícia, tu entendes que nessa resposta devem entrar serviços privados. A pergunta que te faço é se, por exemplo, agarrando no exemplo de Mourão, se o centro de saúde fosse privado, se essas pessoas teriam médico de família. Achas que sim? A questão aqui não é o centro de saúde ser privado. Portanto, a questão aqui, acima de tudo, é o acesso universal aos direitos de saúde e a contratação eventual de privados para resolver as situações que o SNS não consegue resolver. Portanto, eu acredito que, primeiramente, aquilo que o Governo deve tentar é conseguir atrair profissionais de saúde para o interior do país, dando habitação, dando remunerações adequadas e sendo um lugar apetecível, porque sabemos perfeitamente que as pessoas têm tendência a concentrarem-se nos grandes centros urbanos, como acontece em Lisboa e Porto. Portanto, para uma pessoa, para um profissional de saúde, vir para trabalhar para o Mourão, tem que ser atrativo de alguma forma. Portanto, não é fácil, não se abre um concurso igual a um concurso que se abre em Lisboa ou no Porto e se espera que realmente aquilo tenha uma enchente de interessados, porque isso não acontece, é preciso mudar de estratégia. Esgotando essas hipóteses, se existe um serviço privado que possa ser contratado, e acredito que Mourão o problema exista também por aí, não é? Portanto, não será fácil resolver essa situação. Se calhar o caminho não é contratar uma clínica, mas pode ser contratar profissionais externamente ao Serviço Nacional de Saúde para fazer efetivamente aquele serviço. Agora, o que eu pergunto é, se não conseguimos ter profissionais de saúde a trabalhar em Mourão, porque foi este o caso específico que foi dado, isto é válido para montes de sítios do nosso país, principalmente no interior. Mas se não conseguimos ter lá profissionais de saúde, vamos impossibilitar, e isto é uma pergunta, vamos impossibilitar as populações de ter acesso a cuidados de saúde, o acesso universal que está instituído na nossa Constituição da República Portuguesa, porque temos que recorrer a privados para conseguir isso, porque não conseguimos pelo público e só conseguimos pelo privado. Ou seja, o Partido Comunista defende, e a Patrícia o que defende aqui é que estas pessoas não possam ter cuidados porque só conseguimos pelo privado e não conseguimos pelo público, e porque obviamente o privado vai ter lucro, porque claro que isto é o princípio de gestão. Infelizmente o Estado não pensa assim. O Estado devia pensar no lucro, e não o lucro para ter um pior serviço para as pessoas, ou para usar as pessoas como objetos, porque é um pouco isso que vocês tentam passar. Não se trata disso. Trata-se realmente de princípios de gestão, de rigor. Portanto, obviamente que o privado trabalha com rigor, trabalha com um caderno de encargos, tem que ser cumprido, ou é cumprido ou não é cumprido. Portanto, se o caderno de encargos está bem feito, o serviço vai ser bem prestado e o público vai ficar a ganhar. Se aquilo for mal feito, naturalmente que o privado fica a ganhar face ao público. É preciso trabalhar com rigor. E obviamente que o privado trabalha para ter lucro. Portanto, todos nós, como princípio, só para esclarecer esta questão, todos nós trabalhamos com este princípio. A Patrícia, quando trabalha e quando recebe o seu ordenado, eu penso que um dos objetivos seja ter poupança, não é? Ou seja, o balanço entre as despesas e as receitas, portanto, entre aquilo que ganha e aquilo que gasta, existe um saldo positivo. Portanto, existe uma poupança. Isso é lucro. Portanto, a minha questão aqui é se a Patrícia defende que o lucro é de facto negativo, ou seja, se ela própria na sua vida faz para não ter lucro. Sim, mas aqui a questão não é o debate do lucro, é o debate... Se a gente vai esperar que a saúde não é um negócio, no público dê lucro... Mas aqui estamos num debate da saúde e não de uma questão de modelo económico, de lucro, de mercado ou não. Na questão mas achas pela que... Patrícia. Então, tem a ver com o modelo. Sim, então, mas neste caso, e indo outra vez ao exemplo de Mourão, se Mourão tivesse, vamos imaginar, agora a futura unidade de saúde local do Alentejo Central, a futura que entrará em vigor em janeiro, se abrir um concurso para uma empresa privada prestar este serviço em Mourão, isso
haverá interessados e passará a ter médico de família. Achas que isso é possível neste modelo? Assim? Eu acredito que, primeiramente, se deveria contratar profissionais e o Estado deveria conseguir gerir eficazmente os profissionais de saúde nestas zonas mais remotas. Se isso não for possível, por exemplo, um caso concreto, se houvesse uma clínica em Mourão que pudesse ser contratada para prestar este serviço, tendo em conta que os concursos ficam desertos e que o Estado não consegue efetivamente ter lá profissionais de saúde, acho que devia contratar a clínica privada, porque o que interessa é que as populações tenham acesso a cuidados de saúde. Patrícia, a solução passa pela capacidade de atrair os profissionais. Isso é melhorando realmente o ordenado. Os médicos nos seus protestos têm falado muito na defesa do Serviço Nacional de Saúde, mas há um aspecto fundamental nas suas reivindicações, que são os aspectos remuneratórios, que são totalmente legítimos, naturalmente. De se lutar por eles, claro. Passa por aí, por oferecer mais dinheiro, pagar melhor a quem possa prestar serviços nestas regiões? Passaria por aí a resposta para optar, em vez de trabalhar num hospital topo em Lisboa com doenças raras e trabalhar antes no interior do país a tratar de uma população idosa? Naturalmente estamos a falar de vários tipos de médicos, várias especialidades e depende também do grau de especialização, de investigação que cada um deles quer. Isto está tudo associado. Ora, este exemplo de Mourão ou qualquer outro que podemos dar, se o Estado não dá a resposta, contrata-se a clínica privada, mas os médicos são os mesmos. Ou seja, a necessidade de número de médicos, os dias que estamos a falar, era aí que eu queria chegar, e os dias que sejam adequados para dar resposta àquele tipo de população, porque depois as respostas não são iguais, desde logo da quantidade de população, naturalmente, o número de médicos associado e os dias que lá estão. Ora, se é necessário X médicos, X dias por semana, porque é que o privado dá a resposta e o público não dá? O que é que faz os médicos irem para o privado e estarem a fazer fila para ir para o privado e não ficarem no público? Todos eles é porque não querem trabalhar no público? Chegamos aí à questão que estavas a fazer. As condições de carreira, porque uma das atratividades na administração pública não é só para os médicos. Portanto, todo este tipo de profissões, que é, nomeadamente, a sua valorização e progressão na carreira. Hoje, qualquer um destes profissionais pensa, eu chegava ao topo da carreira, tinha este tipo de ambição justa, e hoje tanto faz como estão as coisas no privado como no público, a remuneração, portanto, os níveis salariais, obviamente se o privado paga o dobro ou o triplo, ou que a partir das contratações de horas, que vêm médicos do Algarve, de Braga, para aqui fazer horas, que ganham muitas das vezes o dobro ou o triplo daqueles que estão cá a exercer e no quadro do hospital. Portanto, o que é mais atrativo para cada um destes profissionais? Se os hospitais têm essa possibilidade de capacidade de promover a sua formação, a investigação, de terem essas condições, se o Estado lhe permite isso, que também está a ser cada vez mais retraído, portanto, estamos aqui a falar de opções. Ora, se o Estado, a quem lhe compete, obviamente não com o objetivo de dar lucro, outra coisa é a gestão, naturalmente, o cuidado de gestão, sobre isso não há dúvida nenhuma, e o que temos ouvido é que não é por falta de dinheiro. Então, se não é por falta de dinheiro, é por uma questão de opção. E a opção que os sucessivos governos têm tido, quer este governo do PS, quer pelas palavras do Francisco, fica bem claro, do PSD, é, naturalmente, fragilizar o Serviço Nacional de Saúde, é engordar o sistema privado da doença. Porque, obviamente, o que é que a pessoa quer? É ter resposta de saúde. Mas isso foi e o que a pessoa quer é ter resposta de saúde. Portanto, é fácil para cada um perceber, eu não quero saber aonde vou, eu quero é ter um médico. Portanto, isto é campo aberto, autoestrada livre de portagens para o negócio da doença. O objetivo, não, para os nossos impostos, para aquilo que nós pagamos, que deve ser para a educação, em vez de nos dar resposta quando nós precisamos, em caso de doença, em caso de prevenção antes de chegar à doença, que é outro problema, não é? Os cuidados de saúde primário, as especialidades, desde os dentistas aos nutricionistas por aí fora, e em vez desse dinheiro que o Estado tem que gerir
para, não como um negócio, mas como uma resposta enquanto direito que a população de Freixo Espada à Sintra, à Évora, tem direito, passando por Lisboa, ele é usado para ir direitinho para os lucros dos grandes grupos económicos. Não é para as clínicas de análises, é para os grandes grupos, com exceção do Germano, não é? Portanto, que tem um monopólio. Portanto, a questão que aqui está é, de facto, ou a gente se compromete, e isto, agora até a talho de foice, veja-se o que aconteceu há 2 anos, quando o PS não quis dar as respostas necessárias ao Serviço Nacional de Saúde e mandou abaixo o governo, e portanto fomos para as eleições. E portanto, a gente, nisto, há grande convergência entre o Partido Socialista e o PSD. Francisco, a solução passa por pagar mais aos médicos, mudar a carreira dos médicos. Esta carreira que existe foi uma carreira que foi negociada pelos próprios médicos. Temos de recordar isso também. Portanto, não há... estas coisas foram negociadas ao longo do tempo e foram acordadas ao longo do tempo. Resultaram onde estamos, mas passa por isso, por alterar a carreira dos médicos e pagar de outra forma aos médicos para o Serviço Nacional de Saúde, entrar numa competição por pagar melhor em comparação com outros serviços privados que existem? Assim, eu acho que para ter os profissionais aqui? Eu acho que há aqui uma questão que deve ser esclarecida. É que os médicos participaram nas negociações, mas tal como nós estamos a assistir atualmente, aliás agora em suspenso por causa da questão política que estamos a viver, é que os médicos não têm a solução que propuseram no início, não é? Portanto, eu não estou a dizer agora, eu estou a dizer, chegou-se até aqui, por exemplo... Sim, mas há um monte de situações que os médicos não concordam, simplesmente facilitaram para que se conseguisse avançar. Apenas para que se perceba o que é que eu disse e ser mais claro, certamente chegou-se aqui a uma questão, por exemplo, em que os médicos têm um conjunto de horas extraordinárias que devem fazer obrigatoriamente por lei, que normalmente são o serviço de urgência, não faz parte da sua escala, por aquilo que percebemos, são sempre em horas extraordinárias. Isso fez parte certamente de um acordo entre médicos e... Sim, fez parte, como no sabemos. passado, não é? No passado. Eu estou a dizer, chegou-se aqui com esses entendimentos e agora há um problema. E como é que se resolve isso? É... aumentar a remuneração dos médicos, entrar na competição por pagar mais para ter o profissional a trabalhar? Para nós conseguirmos uma coesão territorial, aliás, e pondo até de outro ponto de vista, para nós às vezes conseguirmos igualdade temos que ser diferentes, porque a verdade é que as coisas são diferentes. Portanto, trabalhar em Lisboa e trabalhar em Évora, ou trabalhar em Mourão, ou trabalhar em Freixo Espada à Cinta é diferente. Portanto, nós não podemos estar a pagar da mesma forma, neste caso porque a questão salarial é de facto motivacional, portanto a pessoa é capaz de fazer escolhas e escolher uma situação se calhar menos confortável do ponto de vista familiar para conseguir ter melhor rendimento e depois fazer de certa forma um investimento e mais tarde conseguir ter outro tipo de estabilidade. Isso aconteceu na nossa história a começar pela imigração, portanto é assim que as coisas funcionam. Portanto acredito que a via salarial seja de facto um caminho mais certo para conseguir isso. Portanto, se houver a tal discriminação positiva, ou seja, se uma pessoa que trabalha na Guarda ou em Almeida ganha mais do que uma pessoa que trabalha em Lisboa, de certeza que há mais pessoas a querer trabalhar em Almeida. Pois bem, chegamos ao sim, não, talvez. Patrícia, o que é que trazes? Um sim, um não, talvez? É um não, mas com um sentido de esperança, ou seja, é um não, não é bem a designação de não, mas é um lamento, naturalmente, uma perda enorme, o falecimento de Manel Guzmão, no passado dia 9, portanto, portanto, grande homem da literatura, poeta, intelectual, pensador, militante comunista, portanto, uma referência no campo da literatura, das artes literárias e do pensamento. Portanto, é uma tristeza, digamos assim, a perda que ele é éborense, não é? Com uma grande ligação aqui a este território, mas com um sinal que ele nos deixa, e aqui esta referência que dita por ele, não é? Que somos a esperança que não fica à espera, e portanto com esta mensagem também um sim àquilo que é o seu legado e da continuidade naturalmente deste pensamento e desta reflexão para o mundo avançar. Francisco Brito, e tu que trazes um sim, não, talvez? Ora, eu hoje trago um talvez, é um talvez em relação ao orçamento municipal, portanto na penúltima Assembleia Municipal o Sr. Presidente da Câmara de Évora comprometeu-se a entregar até o dia 30 de novembro à Assembleia Municipal o orçamento para 2024.
fazendo aqui o cumprimento da lei e para não acontecer aquilo que acontece todos os anos, de estarmos em abril a falar sobre o orçamento municipal desse mesmo ano. E então aqui o meu talvez, porque estamos a 15 dias disso acontecer, tanto quanto sei não há qualquer tipo de negociação entre o PCP e os restantes partidos que compõem a Câmara Municipal, portanto aqui o meu talvez, que espero que realmente nestas 2 semanas consiga haver trabalho profícuo para que a dia 30 a Assembleia Municipal possa receber o orçamento para 2024. É uma maravilha ter debates assim. Voltamos de hoje a uma semana para mais um Sim ou Talvez com a Patrícia Machado, o Francisco Brito e contamos já cá ter o Luís Pardal, naturalmente, de hoje a 8 dias. O encontro está marcado consigo. Até lá.